Você atleta, você não é culpado por sentir essas dúvidas em relação à sua carreira, se você tem que parar ou não. Você não tem que se sentir mal por isso. Só que, cara, quando você para pensar sobre isso, você está pensando muito mais com o lado emocional, da qual você não foi treinado para lidar com essas emoções ruins. Então, se atente a isso, porque senão você pode tomar uma decisão que você vai se frustrar pro resto da sua vida. Bom, pessoal, vamos lá. A gente está numa sequência de live aos sábados. A gente sabe que alguns atletas têm dificuldade, né? Acabei de receber do professor Ademir Fezan, por exemplo, que tem um jogo treino agora, né? E então a gente sabe que tem alguns empecilhos, né? Mas que é muito importante que você atleta, você membro de comissão técnica, você que gosta do esporte, né? Que trabalha com esporte de alguma maneira, que você compartilhe, porque o meu intuito aqui é informar a psicologia do esporte, é informar sobre o quanto essa ciência pode auxiliar no meio esportivo, o quanto essa ciência ela pode ser muito útil e ocupar o seu devido lugar, né? Porque a gente fala de potencializar o rendimento, de ter um rendimento esportivo que é importante, né? De grande performance, e a gente desconsidera a parte mental. Quanto é importante aí a gente então cuidar disso. Então nessa sequência a gente já falou de algumas outras lives, qual a importância da psicologia do esporte. Em um outro momento a gente falou a dificuldade no calendário brasileiro de futebol. A gente falou na semana passada como evitar e interromper as lesões, né, na carreira do atleta, que é muito importante a gente cuidar, e o quanto a psicologia pode ajudar. Essas lives elas estão salvas também no meu canal do YouTube. Eu posto elas semanalmente, né, alguns recortes, algumas partes que eu entendo como importante, e para que vocês possam ali se informar através da psicologia do esporte, através dessa ciência, ocupando o seu devido lugar dentro da comissão técnica de modo geral, fazendo sim uma multidisciplinariedade, né, que para nós é muito importante para que a gente possa aí desenvolver o máximo do rendimento esportivo. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre, será que eu tenho que parar? Será que eu tenho que interromper minha carreira? A gente percebe que o quanto os atletas eles passam por essa dúvida, eles têm essa dúvida, essa dificuldade de definir isso na sua vida, né? Você é atleta, você é membro de comissão técnica, você que trabalha com futebol, você sabe que chega em determinado momento que algumas dúvidas elas começam a surgir. E essas dúvidas, talvez elas tenham a ver com o momento que você está passando de dificuldade, o momento em que você está se questionando. Isso acontece em diversas carreiras, onde as pessoas ali talvez tenham até um pouquinho de facilidade ou não, né? Isso depende de cada profissional, de cada pessoa, de poder sair, de poder procurar outros lugares para poder estar atuando aí. Só que se a gente for pensar no contexto do futebol, a gente tem que considerar que muitas pessoas que trabalham com futebol ali, quantos atletas, membros de comissão técnica, eles pensam isso em diversos momentos da sua longa e extensa carreira. Quando eu falo longa, porque o atleta ou membro de comissão técnica, ele está envolvido de alguma forma com o futebol, com o esporte, desde os seus 8 anos, 9 anos de idade, quando começou lá na escolinha do bairro. E ali ele já começa a visualizar toda a sua carreira e criar esperança, expectativa sobre tudo isso. E o quanto realmente quando começam a ter as dificuldades ali, né? A primeira dificuldade, vou para clube, não vou, será que eu passei da idade? Já com 13, 14 anos já começa a se questionar. A gente sabe hoje que os clubes cada vez mais estão interessados e começam, mesmo que o atleta, até onde eu sei, não possa alojar com essa idade, mas já começam a procurar atletas com 11 anos de idade. Tenho reuniões aí com pessoas que fazem parte do futebol, que trabalham na captação de atletas, eles descrevem exatamente isso, a partir dos 11 anos de idade. Eles não estão olhando mais nem atleta com 13, 14, 15 anos, não. Com 11 anos de idade já começam a olhar e projetar a carreira desses atletas aí, de alguma forma fomentando esse atleta na sua casa, ou esse atleta muda com a família para a cidade do clube, o clube dá uma estrutura para a família. Então olha só, já começa a criar várias responsabilidades, vários questionamentos ali que a gente precisa entender
E da minha parte, que é da parte psicológica, será que esse atleta, esse jovem atleta, ele já está pronto para isso, para enfrentar isso? São questionamentos que a gente entende que depois podem culminar nesse peso. Porque esse atleta ele começa a passar por isso, ele começa a ter essas dificuldades que fazem parte do mundo da bola e a qualquer momento ele pode pensar em largar. Então é muito complicado isso, é muito tenso isso para a vida do jogador. E às vezes a gente não tem dimensão. Então eu estou aqui para informar você que é atleta e membro de comissão técnica, o quanto é importante você cuidar e ter um acompanhamento, e ter a psicologia do esporte, ter o trato mental, o cuidado mental para que você tenha saúde e um maior rendimento esportivo. E você que não é do esporte, ou é amante do esporte, você entender um pouquinho das nuances e das dificuldades que às vezes o atleta que a gente vê, até aquele que tem sucesso na televisão, da gente realmente ter uma dimensão do quanto é desgastante isso. O quanto a gente para pensar dessa vida desse atleta aí, sobre os desgastes e frustrações. Quando a gente fala do atleta na categoria de base, ele já é considerado um atleta, abre aspas, cobrado como um atleta profissional. Então ele já tem ali, não só quando eu falo dessa questão que é mais responsável ainda, quando o atleta com 12, 13 anos, por ser uma promessa, para o clube já enxergar nele um futuro brilhante, ele já começa a sustentar a família. O pai larga o emprego de alguma cidade do interior, de algum lugar do Brasil, e vai morar em um grande centro ou em algum local que é próximo do clube. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Depois de um tempo, esse mesmo atleta, ou até mesmo dentro desse clube, ou dentro de outros clubes, ou até atletas que não tem toda essa responsabilidade, no caso aí financeira já é o arrimo de família com 11 anos de idade, com 13 anos de idade já é o arrimo de família. Eu quero falar daqueles atletas que talvez também não passam por isso, só que na verdade quando eles vão para as competições, eles são ali tratados como atletas, realmente são exigidos como atletas profissionais. A gente sabe que assim, as ciências elas vêm evoluindo e os membros de comissão técnica cada vez vem tendo mais ideia da importância, desse cuidado. Por exemplo, cada vez mais se fala na formação do atleta e não só na competitividade que as categorias de base podem exigir, mas se a gente for parar para pensar, o quanto esse contexto às vezes é um pouco deturpado, mesmo, porque por causa do futebol, por causa da cultura do futebol, em especial da cultura do futebol brasileiro, A gente sabe ali o quanto essa cultura ela tem um pouquinho das suas dificuldades, tem o seu olhar, não só brasileiro, acho que sul-americano, se a gente for parar para pensar. Então é muito importante a gente cuidar disso. Eu falo desse atleta em formação porque, como esse atleta talvez ele não desenvolve, ele não tem um acompanhamento adequado de um profissional da área da saúde mental, de um psicólogo, de uma pessoa que possa auxiliar ali esse desenvolvimento dessas habilidades mentais, emocionais, esse atleta ele começa a passar por situações na vida dele que ele não está preparado. Às vezes esse atleta era aquele que fomentaram diversas esperanças, diversas formas de instigaram nesse atleta a esperança da família, de mudança de vida da família, inspiraram nesse atleta, esperam dele o sustento e depois a evolução familiar e por aí vai. E quando você chega numa determinada época da vida desse atleta, quando ele sai dessa categoria de base, ele começa ali a enfrentar alguns obstáculos que talvez fazem com que ele comece a calcular a sua carreira. O primeiro obstáculo é quando ele pega uma certa idade e ele começa a ter um equilíbrio de competitividade, talvez aquele salto que ele teve de habilidade, talvez técnica ou física, que ele, por genética ou por qualquer coisa assim do tipo, ele já tinha desenvolvido, em especial física, quando eu falo da parte genética, da habilidade eu falo de uma habilidade desenvolvida, mesmo que a pessoa ela tenha ali essa predisposição para essa habilidade. Eu quero dizer que esse atleta ele começa a se equiparar quando ele chega no nível. Ele se equipara a outros quando chega no nível, então ele começa a se igualar e isso faz com que agora ele não é mais visto como um atleta de esperança, de renome. E aí ele tem contrato até com esse clube que talvez o formou, esse clube grande, só que na verdade ele começa a ter que ser emprestado. E aí começa a vir as primeiras frustrações. Então eu estou falando assim, fazendo uma linha de uma carreira, que é comum no Brasil, porque
eu por trabalhar e ter vivenciado alguns campeonatos na última divisão do Campeonato Paulista, a quarta divisão que a gente chama de Bezinha, ela é sub-23, cara, eu já vi atletas, e eu tenho cada vez mais contato com esses atletas que se tornam amigos, e a maioria deles fizeram categoria de base em grandes clubes. E quando chega uma determinada época e idade da vida deles, eles estão ali, eles se deparam e eles têm que lidar com isso, que eles estão na última divisão do Campeonato Paulista, né, que dentro da idade é ainda um campeonato que fomenta a revelação, porque é um campeonato sub-23, só que esse atleta ele tem que lidar com isso, que ele estava em um determinado clube de ponta, e agora ele está se desenvolvendo, está terminando ali a sua evolução, ou desenvolvendo aspectos que não foi preparado, principalmente aspecto emocional, que agora ele saiu da primeira divisão, ele está na última divisão do Campeonato Paulista e ele tem que lidar com isso. Aí começam os questionamentos. Será que isso é para mim? Será que eu não já passei da idade? Será que eu tenho que realmente enfrentar isso? Será que eu não posso fazer outra coisa? Ou até mesmo esse atleta, ele não passa por essas competições que fomentam aí uma idade específica para que ele possa se desenvolver. Esse atleta muitas vezes pode até ficar sem clube por uma lesão ou por alguma situação, e isso vai fazendo com que cada vez mais ele tenha dificuldades, e ele não foi preparado para lidar com essa parte emocional. Ele não foi preparado para lidar com essas frustrações. E por ele não estar preparado, porque o psicólogo, né, o membro de comissão técnica ali, dentro da sua evolução, não teve seu espaço de trabalho, muitas vezes, até pela cultura do futebol, isso não é só culpa dos clubes, é cultural, entende? Eu estava numa reunião ontem e parece que na Europa, eu não tenho essa informação direito, um amigo falou assim, poxa cara, lá eles veem o trato mental, o cuidado mental como o primeiro requisito de desenvolvimento de um atleta desde a categoria de base. Aqui, cara, se a gente for pensar, não é nem o último muitas vezes. E por não ser nem mesmo o último, faz com que esse atleta, em determinada fase da sua vida, ou até mesmo na carreira, enquanto ele está numa categoria de base mesmo, a gente está fazendo esse movimento, atleta na categoria de base, se desenvolvendo para a equipe profissional, esse atleta ele não desenvolveu a capacidade de lidar com essas frustrações. Isso daí são pontos muito, muito difíceis, se a gente for pensar. Porque, olhando para esse contexto todo, se eu não estou preparado para lidar com algo, talvez eu possa tomar decisões que não são decisões viáveis para a minha vida. É muito importante a gente parar para refletir sobre isso, porque o atleta ele vai se questionar em diversos momentos. Será que eu tenho que parar? Será que agora eu tenho que parar? E eu vou elencar aqui alguns pontos com você, né? É muito importante a gente olhar para isso. Compartilhe aí, pessoal. Você que conhece algum atleta mesmo de comissão técnica que envolvido com futebol, vamos informar esse pessoal aí que existe a psicologia do esporte e que pode auxiliar. Hoje a gente está tratando aqui, será que eu devo parar? Será que eu devo interromper minha carreira? Entende? É muito importante isso, a gente informar em relação a esses questionamentos. Retomando aqui, se a gente for parar para pensar, essa linha cronológica que o atleta acaba passando e não é preparado sobre desenvolvida essa habilidade emocional nele, faz com que ele chegue em determinadas situações da vida em que ele não consiga lidar realmente com as dificuldades que a vida do atleta tem que passar, que ele tem que passar. Ele não está preparado, tá? Ele não está ali resiliente a essa situação. Se ele não está resiliente, o que acontece? Ele pode romper a qualquer momento, ele pode tomar uma decisão que não seja viável para a vida dele. Então você, atleta, não se culpe por esses questionamentos que você tem a todo momento, né? E são questionamentos que às vezes surgem quando você não é titular, entende? São questionamentos que surgem quando você ali está em casa e está lesionado. São questionamentos que surgem quando você se depara com uma idade e não se identifica com o clube que você está, diante da categoria de base, talvez dos clubes que você passou. Isso faz com que você questione a sua carreira, questione a sua habilidade, questione se você é bom ou não, entende? Porque não foi preparado, você infelizmente não foi preparado, atleta, não foi treinado para lidar com essas situações na parte mental. E eu estou aqui para auxiliá-lo
auxiliá-lo a olhar com isso, olhar e desenvolver essa habilidade para que assim você possa tomar a melhor decisão. Eu não estou falando que é proibido você decidir parar, e pelo contrário, a gente tem diversos profissionais, inclusive que trabalham com o próprio futebol, que decidiram interromper sua carreira como jogador e se desenvolveram dentro da área do próprio futebol, se tornaram grandes treinadores, grandes preparadores físicos, grandes agentes de futebol, pessoas que viveram na pele muitas coisas, que entendem e passam essa experiência, colhem e talvez transformam a vida de muitos jogadores, entende? Então, se a gente for parar para pensar, você atleta, você não é culpado por sentir essas dúvidas em relação à sua carreira, se você tem que parar ou não. Você não tem que se sentir mal por isso. Só que, cara, quando você para pensar sobre isso, você está pensando muito mais com o lado emocional, da qual você não foi treinado para lidar com essas emoções ruins. Então, se atente a isso, porque senão você pode tomar uma decisão que você vai se frustrar pro resto da sua vida. Você tem que calcular muito bem se é realmente o momento de parar, independente do momento que você se encontra, independente da situação que você se encontre, atleta. Você tem que questionar mesmo, você tem que desenvolver, você tem que perguntar, você tem que procurar ajuda, entende? E uma das ajudas não é só do colega que é experiente, do jogador que você tem como referência, de um bom livro, e cada vez mais os atletas estão se envolvendo com o trato intelectual, o desenvolvimento mental, mas também a procura de um profissional que pode te auxiliar. E esse profissional é um psicólogo do esporte, tá? É um médico, entende? Que vai te explicar que talvez as suas emoções estão fazendo você potencializar a dificuldade do seu momento. Dmitry, mas não é difícil, vamos lá, não é difícil a gente parar para pensar que eu tô lesionado e tô em casa? É muito difícil. Só que mesmo sendo muito difícil, se você, como diz outro, sente que tem lenha para queimar ainda, cara, vamos criar estratégia para que isso aconteça. Vamos se agarrar nas oportunidades que você desenvolveu ou tem, entende? Vamos desenvolver habilidades para lidar com essas emoções ruins que você faz e questiona sobre a sua própria vida, entende? Então, é muito importante porque independente da posição, às vezes você está lá no clube. Eu tenho, até quero colocar algumas, depois eu vou tentar editar, colocar um pedaço. Se eu não me engano, o nome do jogador é Carlos Eduardo, ele tá no Napoli, cara. E, na verdade, ele tá no Tottenham. Ele saiu do Napoli e foi pro Tottenham. E ele tava, acho que na primeira ou segunda divisão de Portugal. E ali, ele decidiu assim, poxa, eu vou definir. Ele tinha uma temporada para jogar. Ele falou, cara, em 6 meses eu tenho que mudar a minha história. E é uma história muito legal. Depois eu até compartilho o link. Eu quero até... Porque realmente é uma história muito bonita. Que faz com que a superação na vida desse atleta fique evidente ali. Fique a possibilidade de realmente ele se agarrar naquilo que ele tinha naquele momento e mudar a história da vida dele. O fato é que conta, nem sei se o nome dele é esse mesmo, depois eu vou confirmar, pessoal, mas ele conta que em 6 meses que ele estava ali na primeira ou segunda divisão de Portugal, ele já foi contratado pelo Napoli, entende? Ele falou, poxa, eu tenho 1 ano, mas eu vou fazer a diferença em 6 meses. Essa decisão. Atleta, se você não teve o suporte para desenvolver suas habilidades emocionais, psicológicas, entende, em relação a lidar com essas frustrações que existem diariamente na sua vida, agarra naquilo que você tem e desenvolve essa capacidade de força de vontade, porque isso vocês têm de sobra. Porque são tantas frustrações, são tantas dificuldades, entende, que você tem que se agarrar nessa possibilidade e fazer acontecer. E pode fazer, entende? Com o auxílio de um profissional da área que cuida, com certeza isso vai potencializar. Mas, cara, vocês têm capacidade, porque esse mesmo atleta, talvez é o atleta que sustentou a família com 12, 13 anos, 14 anos, entende? É esse mesmo atleta que vê a dificuldade ou, ao contrário, a família investe até hoje na sua carreira. Se você toma isso como um peso, isso vai fazer com que você pare para pensar como uma possibilidade de você parar e não com a possibilidade de você crescer e continuar correndo, indo atrás do seu sonho. Entendi? Dar o diferente. Então é impossível você desenvolver habilidades e lidar com todas essas frustrações quando você não aceita o momento que você se encontra, tá? Então esse é um dos pontos muito importantes que eu quero frisar junto com vocês, atleta. A possibilidade de você aceitar
aquilo que você está vivenciando. Desenvolver essa habilidade de lidar com as frustrações do seu dia a dia. Isso tem que ser treinado, tem que ser um motivo, tem que ser mais uma das habilidades, porque são diárias. Eu vou passar por algumas aqui rapidamente. Compartilhe aí com os jogadores, vamos informar esse pessoal aí sobre essa possibilidade, sobre essa dúvida. Será que eu tenho que parar? É o momento de eu parar minha carreira, interromper minha carreira? Cara, vamos olhar com mais cuidado para isso. Vamos olhar porque é muito sério. É uma decisão que pode realmente influenciar o resto da sua vida. Influenciar ali o que você tem que realmente decidir, mas decidir com equilíbrio emocional, com treinamento mental, né? Com a possibilidade de um acompanhamento, talvez, psicológico, emocional, para que assim a sua decisão seja tomada com clareza. Eu já trabalhei com atletas em que sim, eles optaram por interromper sua carreira no futebol, mas para isso houve um trabalho por trás. A gente desenvolveu capacidades para que assim ele pudesse chegar, por exemplo, para lidar com um pai, porque esse sonho também é da família. Imagina você ter que chegar para o seu pai e falar assim, poxa pai, bom, o nosso sonho, né, nesse momento ele vai tomar um outro caminho, um outro rumo. Cara, isso é pesado. O atleta ele tem dificuldade de fazer isso e às vezes ele fica sofrendo. Ele fica sofrendo porque na verdade foi o sonho do pai, o sonho da mãe e às vezes não passa a não ser mais o sonho dele. Mas vamos organizar isso aqui. Eu quero dizer sobre duas possibilidades. O atleta em que ele decide continuar por pressões externas, né? Por já ter investido muito tempo na carreira dele, mas que ele entende que na verdade ele não deveria continuar. Ele deveria, na verdade, buscar outras possibilidades na vida dele. Então, será que eu tenho que continuar? Esse questionamento que ele faz, às vezes não está mais ligado com aquilo que aquece a alma dele, porque talvez ele sofreu tanto. E é com você, atleta, que eu quero falar nesse momento. Você, atleta que já sofreu tanto com a bola, já sofreu tanto nesse mundo do futebol, que nesse momento você questiona se realmente tem que continuar. Você se vê sem forças para continuar diante de tantas frustrações. Independente do momento que você se encontra, talvez você está lesionado e está sem clube, ou está sem clube por outros motivos, né? Ou está num clube até de ponta. E você se questiona, velho. Puta, cara, será que eu quero isso pra minha vida? Entende? Será que eu quero passar por isso diariamente? Porque você já sofreu tanto. Só que às vezes você está preso a questões culturais. Entende? Tá preso com medo de não saber mais o que pode fazer a partir de então. Porque você também não foi preparado para isso. Você não foi ali treinado para lidar com esse momento do término da sua carreira. Então ficam diversos questionamentos. E ali você fica se consumindo a sua saúde mental e, consequentemente, o seu rendimento esportivo. Cara, se você realmente entende que isso está te fazendo mal, procure ajuda. Procure a possibilidade de você entender se realmente eu tenho que parar agora. Se você entender que sim, cara, vamos organizar isso. Isso é um processo. É um processo que você precisa. Porque quem vive a atmosfera do esporte, em especial, quem vive a atmosfera do futebol, cara, é muito intenso. As emoções que você sentiu em cada jogo, em cada competição, em cada treinamento, né? Em final, em decisão, em construir família, cada 3 meses constrói uma família de jogadores, de amigos, de pessoas que você leva para o resto da vida. Quem vive essa atmosfera toda, é muito difícil se desvincular dela. E às vezes, atleta, você que tem essa possibilidade, entende? De pensar em parar, você precisa desse suporte, você precisa desenvolver. Mas, Dmitry, eu não tenho condição nesse momento, então eu te dou uma dica, cara. Comece a pensar a sua carreira, o fim da sua carreira profissional, de uma forma em que pode chegar e você pode também ser feliz. Você tem que pensar nessa possibilidade, porque cara, são fases da nossa vida, a gente precisa respeitá-las. E dentro dessas fases, a gente precisa projetar o próximo passo e às vezes não foi instigado a isso. Você não foi alimentado para que isso acontecesse. E eu tô aqui para te alertar. Pense nisso. Não é só para aquele atleta que está pensando nisso agora, sobre a carreira dele, mas está pensando na vida dele de um modo geral, né? Em questões financeiras, em questões daquilo que você se identifica também. A sua vida não é só a bola não, cara. Você tem que pensar, você tem que parar e pensar sobre isso, porque senão, realmente, isso vai trazer para você frustrações muito grandes. E você ali vai se consumir quando você se identificar e não se sentir, abre aspas, mais útil, né, naquele meio. Você não se sentir mais pertencente.
o brilho que você tinha, a admiração que as pessoas quando você chegava na sua cidade tinham por você, você já não sente da mesma forma e isso vai te adoecer, cara. Então por isso que é bom você procurar, tô aqui como um alerta, procure um auxílio, procure projetar a sua carreira de um modo geral, contando com essa parte. Porque aí, atleta, voltando pro questionamento, você que já está pensando em parar, você vai ter ali coragem para chegar nos seus familiares que sonharam esse sonho, que viveram esse sonho junto com você e dizer que é o momento, porque você está pensando em estudar, porque você está pensando em mudar, porque você está pensando em viver novas experiências, porque você já entende que já viveu tudo no futebol. Então esse atleta ele não pode ficar preso a isso. Agora eu quero falar do atleta que muitas vezes ele está lá vivenciando essa situação, né? Ele está vivenciando ali toda essa atmosfera do futebol e ele costuma questionar se o desgaste que ele está sentindo ou a fase momentânea da carreira dele é realmente um ponto para que ele possa parar. Então às vezes o atleta está ali lesionado, vamos supor, está sem clube. Só que ele não quer parar. Só que entende que as circunstâncias que estão ao redor dele, o momento que ele está vivendo, é realmente o momento em que ele tem que parar. Ele não consegue desenvolver, ele tem que sustentar a família, ele está com dificuldades, aquelas portas que se abriram agora estão se fechando e aquilo tudo gera uma angústia nele muito grande. Cara, esse atleta que talvez as condições que estão ao redor dele também precisa de cuidado. Ele precisa de um cuidado para que realmente ele avalie se é o momento dele parar ou se ele está potencializando pelo desgaste emocional do que ele está vivendo naquele momento. Às vezes ele tem lenha para queimar ali, só que na verdade ele está tão desgastado com as situações que já viveu e que está vivendo no momento, que ele opta, muitas vezes, em interromper ou parar, mudar de profissão, e infelizmente não era o momento. E aí o que vai acontecer? Se não é o momento, ele vai ficar se consumindo, cara. Ele não vai se ver feliz, independente da função que ele venha desempenhar, independente até do patrimônio que talvez ali ele já conseguiu, porque a gente pode falar que às vezes ele não tem um problema financeiro ali, é por outro problema que ele tem que parar. Se realmente você está sentindo todo esse peso, vamos avaliar. E aí eu uso, né, eu permeio essa fala também baseado em outros profissionais, em outros colegas. Porque às vezes é uma lesão e você já procurou um médico, um bom fisioterapeuta, para realmente ter essas informações, você trabalhar, você precisa ouvir de outra pessoa se realmente dá ou não dá. Por isso que é bom a multidisciplinariedade que a gente fala, porque aí, através dessa informação, entra o psicólogo do esporte e ele vai te dar o respaldo, através das informações que a gente colhe ali com a equipe multidisciplinar. Porque talvez você está interpretando que é o fim e não é. Então, é muito importante a gente questionar essas questões, levantar isso. E agora eu quero falar com você, atleta, esse mesmo atleta, que se a gente for parar para pensar, ele pode vivenciar essa frustração e não se identificar com outras carreiras por não ter aceitado que foi o momento de parar. Então ele teve mesmo que parar. Ele teve ali que calcular e falar, não, realmente é o momento de eu parar, é o momento de eu procurar outra coisa na minha vida, outra carreira. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se questionar. Porque se for mesmo o momento, cara, você tem que trabalhar o que nós chamamos de luto. Porque essa atmosfera toda que você vivenciou, você pode temer não encontrar em lugar algum. Então, isso faz com que você, que teve que parar a carreira realmente por uma lesão, teve que parar por alguns problemas financeiros ou por falta de oportunidade, você começar a se questionar e entender, falar, poxa, não era o momento ainda. Então você está desconectado com a sua realidade. Então se você se desconecta com a sua realidade, você sofre. E aí o cara, ele fica ali trabalhando em outros lugares, ou ele vai vivenciar uma vida extremamente triste depois de ter vivenciado essa dificuldade na carreira. Ele não se identifica com nada e aí ele pode abrir possibilidades de compensações que são destrutíveis para sua vida, para sua família, né? Dentre elas o álcool, drogas ou qualquer coisa assim do tipo, porque ele não elaborou bem esse luto, essa fase de enlutamento. Pô, Dmitry, como você compara com luto uma situação profissional? Sim, cara, é realmente um luto, porque você investiu energia, você tá ali desde os 8 anos, 10 anos de idade,
E hoje você está com 24, 25 anos e você teve que interromper sua carreira. E você não entende que alguém pode te ajudar, você não tem essa informação que, por exemplo, um psicólogo do esporte pode te auxiliar nessa transição. Uma equipe multidisciplinar pode te auxiliar nessa transição. E aí o que acontece? Você fica frustrado. E independente do que você for fazer, você não vai se identificar, porque você não aceitou, você não trabalhou essa aceitação, que sua vida está pedindo de você uma nova fase, está pedindo de você um novo investimento de carreira. A gente passa então por esse tema de uma maneira informativa em um primeiro momento, onde a gente abre a possibilidade para você, atleta, se questionar se realmente é o momento de você parar. E então eu quero dizer, você vai se conectar com isso dizendo, poxa, é o momento de eu parar? Quando você se conecta com a sua realidade. Talvez você está em casa, está sem clube, mas talvez não seja o momento de você parar. Você pode lidar com aquilo que você tem. Às vezes você está em um clube e está com uma lesão que você não aceita, talvez ali possa ser um momento, através de informações de grandes profissionais que possam estar ao seu redor, que a gente tem que trabalhar a aceitação e que você tenha que parar. Então não é a situação se eu estou sem clube, se eu estou com clube, ou se eu estou lesionado, ou se eu não estou. É a conexão com a sua realidade. É realmente elaborar essa realidade, aceitar essa realidade. Porque se você talvez está sem clube, se você aceita essa realidade, você pode mudar a sua vida, pode mudar a trajetória da sua carreira. Entende? Você pode conquistar muitas coisas dentro da bola. Se é o momento de você parar, realmente você visualizou, foi informado, tem um suporte, cara, vivencia esse luto, vivencia essa dificuldade, aceita ela, entende? E começa a pensar em outra carreira. Mas o mais importante disso, atleta, é que essa pergunta que te martela a vida inteira, entende? Em cada frustração que você vive, ela tem que ser treinada. Você tem que projetar a sua carreira, porque a gente não sabe o dia de amanhã, atleta. Então, projete a sua carreira pensando nessa possibilidade de que amanhã sim você possa ter que ir para o que nós chamamos de plano B. E tudo bem ir para o plano B, cara. A partir do momento que você trabalha essa aceitação. A partir do momento que você elabora isso tudo, atleta. Então eu quero falar muito com você que tem essa dúvida, que tem esse questionamento. E quero te fazer um convite aqui. Eu tenho um grupo no Telegram que essas reflexões, esses temas que a gente vem trabalhando nas lives de sábado, eles estão ali presentes a semana toda, essas reflexões. São áudios, vídeos curtos, né? Tem outros colegas ali. Realmente é um time que entende a importância da psicologia do esporte, que está ali para poder dar um suporte, né? Em especial o suporte emocional, né? Eu quero te convidar para esse grupo do Telegram, porque através dele você possa ter um suporte que talvez nem foi um suporte informativo, como é o que eu vejo essas lives nesse momento. A psicologia do esporte nesse momento, para ocupar o seu lugar lá na frente cada vez mais, dentro da multidisciplinariedade que faz parte do futebol ou de qualquer esporte, primeiro, então, precisa ser informada. E é por isso, então, que eu te convido para esse grupo. E mais do que isso agora, eu te convido a refletir sobre a sua saúde mental e sobre o seu plano de carreira. Quero agradecer a presença de todos aqui e convidar, reforçar. Me segue no Facebook, me segue aqui no Instagram, que eu informo você, eu vou educar você sobre a questão psicológica, emocional. Entende? Pra gente tratar, atleta, porque se você cuida da sua saúde mental, você vai ter o seu maior rendimento esportivo sempre. Treine sua mente e seja um atleta completo. Muito obrigado a todos e eu finalizo aqui, né, com uma sensação muito boa de o dever cumprido dessa informação. Mais um sábado que a gente está junto. Obrigado, pessoal.
Você, atleta, você não é culpado por sentir essas dúvidas em relação à sua carreira, se você tem que parar ou não. Você não tem que se sentir mal por isso. Só que, cara, quando você para pensar sobre isso, você está pensando muito mais com o lado emocional, da qual você não foi treinado para lidar com essas emoções ruins. Então, se atente a isso, porque senão você pode tomar uma decisão que você vai se frustrar pro resto da sua vida.